Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada? Trazer aí as últimas novidades para você. Iremos falar sobre Alex Teixeira, um jornalista aí cravou a vinda do jogador para o Vasco da Gama. Iremos explicar essa situação. Falaremos também sobre novos reforços, Zeca e Morato muito próximos ali de serem anunciados oficialmente como novos jogadores do Vasco da Gama. Falaremos sobre a situação de Benítez. Clubes aí do Brasil estão de olho e quase aí estão fazendo, né, propostas pelo jogador em período inicial ali de negociações e trazer todas as últimas novidades para você. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui no vídeo pela primeira vez, ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative também todo aí o sininho de notificação para que os nossos vídeos possam ser enviados para você. E também deixe o seu like e o seu comentário de tudo que vai se passar nesse vídeo, com relação aí à possível vinda de Alex Teixeira, novos reforços no Vasco, saídas aí de jogadores e todas as novidades. Deixe aí o seu comentário aqui embaixo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, que é definitivamente o que mais interessa. Infelizmente não vivemos ali o melhor momento, né? Não vivemos até mesmo o momento que gostaríamos de estar vivendo, que era ver um Vasco forte, lutando e brigando por reforços ali de realmente qualidade no mercado, reforços que vestissem de forma digna, né, a camisa do Vasco da Gama e reconhecessem o tamanho dessa camisa que eles vestem. Porém, infelizmente, por mais administrações, gestões que definitivamente é visível que não tenha muita capacidade aí para gerir o Vasco, a gente acaba vivendo aí esse momento de especulações de jogadores com não muita qualidade, mas infelizmente, no momento, é o que o torcedor vascaíno tem aí que esperar. Mas por incrível que pareça, né, por incrível com relação a esse rebaixamento, o Vasco está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é confirmado já isso através até mesmo do STJD, o Vasco vai jogar a segunda divisão na próxima temporada, porém, mesmo o Vasco está, né, passando por esse momento deplorável, vergonhoso na história, o Alexandre Pássaro, o atual diretor executivo do Vasco, recebe ligações diariamente ali de empresários, agentes de jogadores, procurando, né, ele para que os jogadores possam vir jogar no Vasco da Gama e jogadores até mesmo que teriam qualidades para estar presentes em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E acredito que depois disso tudo, né, mesmo o Vasco sofrendo tanto na mão de pessoas que não têm a capacidade de gerir o Vasco, mesmo o Vasco, né, sofrendo tanto na mão de pessoas que a gente vê que realmente querem apenas o malefício, estão no Vasco por poder, ego, o Vasco continua sendo gigante, o Vasco aí continua sendo um time com a camisa pesadíssima, uma das maiores, se não, acredito que para mim é a maior camisa do Brasil, está passando por esse momento de dificuldade. Ali, representantes, agentes, empresários ainda procuram o Vasco para colocar os seus jogadores, porque o Vasco ainda é uma grande vitrine do futebol brasileiro. Então, é aquela frase, enquanto vocês querem aí, né, destruir o Vasco, vocês não vão conseguir, porque o Vasco é gigante demais. Mas vamos lá, né, rapaziada, agora falar sobre esse mercado da bola. Não vou falar sobre Alex Teixeira agora, nesse momento, né? Primeiro eu vou falar sobre o Martim Benítez. Martim Benítez aí, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores nessa última temporada. Foram idas e vindas aí, né? Ele estava no Vasco, voltou para a Argentina, retornou para o Vasco, terminou a sua temporada ali vestindo as camisas do Vasco da Gama. Inclusive ontem, no primeiro treino aí no CT do Almirante, já com o Marcelo Cabo, ele participou do treinamento, se representou normal com o elenco, como se realmente fosse jogar essa temporada com a camisa Cruz Maltina. Porém, ontem tivemos aí notícias que o diretor do São Paulo, né, afirmou que o São Paulo agora se interessa pela contratação do Martim Benítez. Aí o diretor é o Carlos Belmonte, diretor aí do futebol do clube, afirmou e confirmou que o Benítez é um interesse do São Paulo para essa próxima temporada. Ele está ciente que o Benítez tem contrato com o Vasco até o meio desse ano,
tenta ali até mesmo a negociação, porque o Vasco quer negociar o atleta, o Vasco não quer continuar com o Benítez até o final do seu contrato, até por conta de ser um salário muito alto para os parâmetros ali, o teto que o Vasco quer estabelecer para essa atual temporada, essa, né, a atual direção quer para o elenco. Então o São Paulo tá de olho no jogador e muito provavelmente que o Benítez, o destino do Benítez aí definitivamente seja o São Paulo. É triste, porque o Benítez é sim um excelente jogador, é um bom jogador que vai fazer muita falta pro Vasco da Gama, foi um achado ali, é um dos únicos pontos positivos dessa última diretoria e vai sair ali de graça para o São Paulo, um clube do Brasil, e afirmou que tá sim de olho, porém ao mesmo tempo o empresário também do Martim Benítez falou que ainda não chegou nada, mas vamos aguardar aí essas negociações, ver como vai se desenrolar, mas o próprio diretor de futebol de São Paulo confirmou que o Benítez é sim um dos alvos do clube. Com relação agora a jogadores chegando em São Januário, chegando na Colina, ontem mais um nome, né, pintou, dessa vez o volante Jonas, que teve passagem até mesmo pelo rival aqui do Rio de Janeiro, Flamengo. É um jogador que atualmente, né, o último clube dele foi o Al Ittihad, o mesmo clube aí do Leonardo Gil. Os dois se revezavam ali na titularidade, na volância, né, do clube, na volância do time. É um time aí, para quem não sabe, lá da Arábia Saudita, porém o Jonas rescindiu o contrato com esse clube, atualmente está livre no mercado para assinar qualquer contrato, né, com clubes aí ao longo do futebol, e ele foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco está com carência nessa posição de volante, não tem um primeiro volante, né, que é a posição do Jonas, um marcador de origem ali no momento. E aí, como o mercado sabe disso, começa a oferecer jogadores ao Vasco, e o Jonas foi um dos oferecidos. Nenhuma negociação ainda começou, né, iniciou com relação à possível contratação do Jonas, mas aí é um jogador que já está mais ou menos no radar dessa atual diretoria. Então deixa aí nos comentários a sua opinião com relação a isso. Ontem também o empresário do Rainer, um lateral direito, eu fiz um vídeo explicando, trazendo aí estatísticas, dados de quem são mais a fundo esses jogadores, está aparecendo aqui em cima, então vai lá dar uma olhada para você definitivamente saber quem é o Rainer, o Morata, o Zeca, para vocês terem uma noção de quais jogadores podem pintar na Colina. E ontem o empresário do Rainer afirmou, ali o André Cury, o nome dele, que definitivamente o Rainer, esse lateral direito que está atualmente praticamente sem clube no mercado, né? Ele está fazendo parte de um time de empresários, ou seja, está praticamente livre no mercado, está em conversas aí com o Vasco da Gama para uma possível negociação. Rainer, que é um lateral direito de origem, mas pode até mesmo jogar de ponta, um jogador muito rápido, de habilidade, de 25 a 26 anos, se parece muito com o Riquelme, né? Nosso lateral ali da base, um jogador franzino, magrinho, mas que tem muita qualidade ali com a bola no pé, e pode ser sim um grande reforço por até mesmo poder render lucros futuramente ao Vasco da Gama. Com relação agora ao Zeca e ao Morato, né? O Zeca, para muitos, já é o novo lateral do Vasco da Gama. O Zeca é um jogador de 26 anos, que teve grande destaque aí no clube que formou ele, que foi o Santos, né? É um grande jogador, pode sim, se for firmada, uma excelente contratação. Ele está aí buscando uma rescisão com o Internacional, todos nós aí esperamos que ela saia até hoje, e caso seja oficialmente, né, o Zeca consiga essa rescisão com o Inter, aí ele será oficialmente o novo reforço do Vasco da Gama. Ele estava emprestado ao Bahia, o Bahia não utilizou o jogador, então, ou seja, caso ele consiga a rescisão com o Internacional, estará livre no mercado e aí irá vir reforçar as camisas do Vasco para essa próxima temporada. E também com relação ao Morato, o Morato aí também, segundo notícias, é mais um reforço do Vasco da Gama. Ele aí conseguiu a rescisão com o Bragantino, que o contrato dele com o RB Bragantino iria até o final de 2022. Segundo notícias, ele conseguiu a rescisão, né, com esse clube paulista, e essa semana ainda ele é esperado aí em São Januário para fazer exames médicos e assinar em definitivo com o Vasco, ou seja, mais 2 reforços aí praticamente confirmados dentro da Colina, sendo eles o Zeca, lateral esquerdo, e o Morata, um ponta aí de velocidade jovem que pode sim render muitos frutos ao Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre o Alex Teixeira, né? Alex Teixeira é um jogador formado aí nas divisões de base do Vasco da Gama. Ele aí estava jogando no futebol chinês, inclusive o clube dele da China foi campeão da última temporada, porém, por conta de problemas financeiros, o clube fechou as portas.
Todos os jogadores ali do futebol feminino e do masculino foram dispensados, tiveram seus contratos rescindidos e fechou as portas definitivamente, ou seja, o Alex Teixeira, que era um jogador importante do clube, está atualmente livre no mercado para assinar com qualquer outro time. Ali o Grêmio, o Internacional, o Corinthians estão sondando o atleta no momento. Acredito que o Vasco não esteja sondando por conta da situação financeira atual do Vasco, né? Porém, ontem, aí um jornalista do canal Bandeirante, ali do Donos da Bola, confirmou a vinda do Alex Teixeira para o Vasco da Gama, deu como certa ali a transferência do jogador. Tá passando aí o vídeo rapidinho para vocês verem que definitivamente não é mentira minha. Segundo o próprio, o Alex Teixeira é o novo reforço do Vasco da Gama. Meneghete, eu falei de 4 jogadores que podem vir para o Grêmio, entre eles o Alex Teixeira, atacante que estava no mundo chinês e que jogou muito tempo pelo Shakhtar Donetsk. O Vasco da Gama acaba de anunciar a contratação do Alex Teixeira. Ele foi formado lá em São Januário e agora volta para jogar a segunda divisão. E foi exatamente isso daí que vocês viram, rapaziada. Ele cravou e deu como certa aí a vinda do Alex Teixeira, que seria uma excelente notícia. Porém, infelizmente, isso não é certo, a menos que o jornalista tenha aí uma outra fonte confiável que deu essa notícia a ele. Ele passou com uma super antecedência. Mas ontem, também na internet, rolou uma brincadeira. Um post foi feito aí com ali as mesmas características das páginas do Vasco da Gama, confirmando a vinda do Alex Teixeira, e muito provavelmente esse jornalista foi pego numa fake news, ou seja, o Alex Teixeira não é o jogador oficial do Vasco da Gama até o momento, né? Claro, volto a repetir, o jornalista pode ter uma fonte ali muito confiável que deu essa notícia para ele com extrema antecedência, mas é algo difícil de ter acontecido. O mais provável é que realmente ele tenha caído nessa fake news e acreditou ali na possível transferência do Alex Teixeira para o Vasco da Gama, que seria uma excelente notícia, mas para quem como o Alex Teixeira, que tinha um salário milionário na China, vir para o Brasil e receber ali algo em torno, no máximo, de 150 mil reais, mesmo com amor ao clube, né, que ele pode ter, seria muito difícil, mas caso, sem dúvidas nenhuma, Alex Teixeira viesse a jogar com a camisa do Vasco da Gama, seria uma excelente notícia. Definitivamente iria começar com grandes passos ali a sua caminhada para se tornar ídolo do clube, já que ele é um jogador formado nas categorias de base do Vasco da Gama, mas até o momento nada confirmado. Alex Teixeira continua aí sem clube no mercado. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar também o seu comentário, o que você acha aí de uma possível transferência do Alex Teixeira para o Vasco, com relação ao Morato, ao Zeca, ao Rainer, todos esses novos reforços do Vasco. Então é uma possível saída do Martim Benítez do Vasco da Gama. Mas muito obrigado mais uma vez por você ter assistido. Se você está até aqui é que você gostou do conteúdo. Se você curtiu, não esquece aí de deixar o seu like e de se inscrever também para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos, como eu sempre falo. Saudações vascaínas!